começamos com impulso. O que é impulso? Impulso é aquele empurrão que a gente dá no corpo, né? Vai impulsionar o corpo. Então, se eu tenho, vamos supor aqui que eu tenho um corpinho aqui. E eu vou aplicar um impulso nele, que é uma grandeza vetorial. Esse impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Detalhe, essa fórmula só vale se a força for constante, tá? Só para força constante. Tá bom? Se a força for variável, aí a gente tem que vir para o gráfico. O gráfico força em função do tempo. Né? Vamos pegar aqui uma força variável. Tá? Aí você calcula a área abaixo do gráfico. Essa área vai te dar o módulo do impulso desse corpinho, tá bom? Um detalhe, ó. O impulso depende da força, certo? Então o vetor impulso tem sempre a mesma direção e sentido do vetor força. Ó, hashtag dica do tio, não tinha aparecido hoje ainda, ó. O vetor impulso tem sempre, e olha que tem poucas coisas que ocorrem sempre, tá? Mesma direção e sentido do vetor força. Né? Se for essa força que está aplicando o impulso aí. Então, uma força vertical para cima vai gerar um impulso vertical para cima. Para mim faz sentido. Tá? Então, isso é impulso. É aquele empurrão. Tá? Unidade de impulso, ó, força vezes tempo, Newton vezes segundo no SI. Agora, quantidade de movimento, também conhecido como momento linear. Quantidade de movimento, também conhecido como momento linear. Então, se eu tiver um corpinho de massa m e velocidade v, a quantidade de movimento ou momento linear desse cara, que também é uma grandeza vetorial, é massa vezes a velocidade. Unidade disso, quilograma vezes metro por segundo. Isso é a quantidade de movimento. Faz sentido. Qual é a quantidade de movimento de um corpo? É o quanto ele se movimenta, né? Depende da massa e da velocidade dele. Olha a fórmula. Quantidade de movimento. Facilzinho, né? Fica fácil. Tá? É, quase isso. Beleza? Oi? Oh. Porque quantidade, momento angular é aquele que causa giro, lembra? Força vezes distância do ponto fixo. Isso, lá da parte de estática, aí tu tem momento angular. Como é que eu acho a variação da quantidade de movimento? Ó, variação da quantidade de movimento seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, a variação da quantidade de movimento de um corpo é igual a mv menos mv0. Como m é a massa do corpo é a mesma, né, eu posso puxar para frente. Então, a variação da quantidade de movimento é mv menos v0. Tá aí.
E para fechar essa parte aí, teorema do impulso. Bem facinho de entender agora. Como é que funciona o teorema do impulso? Cara, se eu der um empurrão no cara, no corpo, no carrinho, eu aplico o impulso, certo? Muda a quantidade de movimento dele? Sim, se eu tiver uma força, tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, tem uma variação de velocidade, não é isso? E é isso exatamente que diz o teorema do impulso, ó. Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E aí eu posso trocar, né? As fórmulas aí, ó. Eu posso fazer, por exemplo, troca o impulso. Força vezes o intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Troca a quantidade de movimento. Impulso é igual a m v menos v0. Ou troca os dois. Força vezes o tempo é igual a m v menos v0. Assim, a força que eu aplico seria a quantidade de força que eu aplico seria. Pois é, a força não é igual ao impulso? Não, depende do tempo. Que uma coisa é você empurrar assim, ó. Outra coisa é você empurrar e continuar empurrando. Você está aplicando um impulso maior. A quantidade de movimento é uma característica do corpo que está em movimento, né? Ou se ele está parado, a quantidade de movimento é zero. Então, um corpo que tem uma certa velocidade, ele tem uma quantidade de movimento. Se ele mudar a velocidade, ele muda a quantidade de movimento. Beleza? Cara, tem um troço legal aqui. Lembra da segunda lei de Newton? Isso. Tá muito mais. A segunda lei de Newton, quando foi enunciada, ela está muito mais ligada a essa parte do que força igual a massa vezes aceleração. Ele falou algo muito mais próximo disso aqui. Tanto que se eu pegar aqui, ó, pegar esse ΔT e passar para lá dividindo, ó, força é igual a m, v menos v0 é ΔV, né? Dividido por ΔT. O que é ΔV sobre ΔT? ΔV, aceleração. Então, ó, força igual a massa vezes aceleração. Então, tem muita questão que você vai resolver por aqui e outras que você vai resolver por aqui. Newton era cabeção, velho.